falar sobre a divisão geográfica da América. A América é dividida de acordo com suas características. Como podemos observar, ela tem duas grandes porções de terras, a América do Sul e a América do Norte. E juntando as duas, há uma estreita porção de terra, a América Central. A América Latina é composta pela América do Sul, América Central e um pedaço da América do Norte, onde fica o México. Considerado um dos símbolos mais famosos do mundo, Tio Sam é a personificação do país mais poderoso do planeta, os Estados Unidos. Segundo documentos históricos dos Estados Unidos, Tio Sam foi criado em 1812 por soldados americanos que estavam localizados ao norte de Nova York. Esses soldados se alimentavam de carnes cujo recipiente eram barris, e esses barris tinham a seguinte inscrição, US, que significa United States, que em português é Estados Unidos. Esses soldados passaram a brincar com o significado das letras, chamando carinhosamente Samuel Wilson, dono da empresa fornecedora de alimentos, de Uncle Sam, que em português significa Tio Sam. Em 1870, o cartunista Thomas Nast realizou o primeiro desenho do Tio Sam. Ele foi feito em homenagem a Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos e considerado um herói nacional. Tio Sam passou a ter os traços de Abraham Lincoln e a caricatura dele foi feita como um senhor de idade já, com cabelos brancos e barbicha, roupas com as cores da bandeira dos Estados Unidos, que são azul, vermelho e branco, e além da cartola que ele usava, que tinha uma estrela do Capitão América, que era uma estrela. E aí, em 1917, Thomas Flagg, a pedido das Forças Armadas, modificou o desenho do Tio Sam, e o Tio Sam passou a ter o dedo em riste, e foi adicionada a seguinte frase ao desenho: I want you, que em português significa eu quero você. Essa modificação foi feita e foi uma jogada de marketing feita pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para o recrutamento de soldados americanos para a Primeira Guerra Mundial. E esse foi o Tio Sam. Agora eu vou falar do Chapulin Colorado. Criado em 1970 pelo dramaturgo e ator mexicano Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños ficou conhecido mais por causa do Chaves, do seriado Chaves, que ele criou. Ele criou também o super-herói Chapulin Colorado. Ele foi criado com o intuito de ser um herói diferente. Ele não foi criado igual o herói da DC Comics e da Marvel, de fazer acontecer, ter superpoderes, destruir o planeta. Ele foi criado como uma pessoa humilde, ou seja, todos podem ser igual ao Chapulin Colorado, porque ele ajudava as pessoas com problemas do cotidiano. Ele dava conselhos para algum menino, ele ajudava uma mulher a carregar sacolas na rua. Ele era realmente um herói humilde, ele não tinha superpoderes e, além de tudo, era atrapalhado. E Chapulin Colorado ele foi o último grande herói do mundo criado, porque os heróis da Marvel e da DC Comics, que são Capitão América, Spider-Man, X-Men, Mulher Maravilha, Mulher Gato, eles foram criados entre 1938 e 1963. Chapulin não, ele foi criado em 1970. E ele é o único herói da América Latina, ou seja, ele foi o último herói criado do mundo. E ele tem essa diferença entre a América Latina e entre os heróis da América Latina e entre os heróis do norte-americanos. Agora eu vou mostrar um pequeno trecho do criador do Chapulin Colorado falando o porquê que ele criou o herói e qual a diferença que ele acha entre o herói que ele criou e os heróis norte-americanos. Pero nada más hasta ahí. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe
¿Cuántos fusilados conocemos? Olá, gente, meu nome é Afonso Cláudio Junqueira Almeida Moreira Lopes Batista Tavares. E hoje eu vou estar falando sobre a divisão cultural da América Latina. A América Latina foi colonizada predominantemente por países de origem e cultura latina, principalmente Espanha e Portugal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o México fica na América do Norte ou a Central? Se você falou que fica na América Central, você está exatamente errado, porque fica na América do Norte. Essa América é formada pela a do Sul, a Central e México. Nota-se o castelhano ou português, línguas oficiais em quase todos os países. A América anglo-saxônica foi formada por Estados Unidos, Canadá, foi colonizada por países de origem anglo-saxônica, que, assim como os latinos, entre os outros, eram pequenos povos que habitavam a Europa. Eles deram origem à cultura de hoje que existem. Outros países que foram pequenas colônias nas duas Américas foram França e Alemanha. A América é a segunda maior porção de terra emersa do planeta. Seu grande e extenso território é preenchido pelos mais diversos elementos naturais e humanos: clima, vegetação, relevo, hidrografia, população econômica e poluição. São exemplos de características geográficas que se apresentam de maneira diversificada no nosso continente. Temos climas tropical e polar, vegetação rasteira e grandes, florestas, áreas, montanhas e planas, chuvosas, desérticas, áreas desenvolvidas e empobrecidas, industrializadas e agrícolas. Industrializadas, agrícolas, povoadas por indígenas e por descendentes de europeus. Depois que eu saí daqui, né, eu fui fazer as coisas, aí eu fiquei um pouquinho gripado, mas essa foi normal, tá? Depois da divisão geográfica que eu expliquei pra vocês, eu vou falar um pouco sobre o comunismo, sobre o socialismo, revolução cubana e capitalismo. Bom, comunismo nada mais nada menos é do que o sistema que os índios usavam. Sabe, o comunismo é que nem os índios viviam nas aldeias. Ninguém manda em ninguém, ninguém dá ordem em ninguém. Absolutamente isso. O socialismo resume-se em igualdade social e diminuir a distância dos pobres para os ricos. Não tão quanto o comunismo, que é todos por um só que numa aldeia, mas cada um tem suas casas, propriedades, só que a distância entre os pobres e os ricos diminuiria muito. O capitalismo é o que nós vivemos hoje, com propriedades privadas. Por exemplo, a Samsung. A Samsung é uma propriedade privada que produz e os seus lucros são redevolvidos para os seus próprios empresários e donos da Samsung. Segundo o socialismo, o Karl Marx, ele disse assim, que o socialismo é a fase intermediária entre o comunismo e o capitalismo. Ou seja, como eu falei, não é totalmente como o comunismo, que ninguém manda em ninguém, todos são iguais, e nem como o capitalismo, que cada um por si e suas rendas são revertidas para si mesmo. É intermediário. A distância dos ricos e dos pobres diminui até que eles se equivalem. O capitalismo é o sistema econômico, meios de produção e distribuição que são privados. Exemplo é a Samsung. A Samsung é um meio de distribuição privado. Os seus lucros são revertidos para a própria empresa com seus produtos fabricados por ela. Todos os países da América Latina são capitalistas. Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Argentina, Bolívia, Paraguai, Honduras, Colômbia, Chile, Guatemala, Haiti, Nicarágua, Peru, Panamá, República Dominicana, Paraguai já falei, Uruguai não falei também, mas é isso aí, e a Venezuela. Apenas Cuba se declara socialista, mesmo a Venezuela querendo tornar-se socialista. Ou seja, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, tem pensamentos socialistas. Isso, querendo implantar. Agora eu vou falar sobre o único país socialista da América Latina, Cuba. O maior espinho entalado na garganta dos Estados Unidos, a maior potência mundial. A Revolução Cubana
se deu sobre Fidel Castro. Ele, com o seu movimento chamado 26 de julho, ele pretendia tirar Fulgêncio Batista, um presidente marcado por muita corrupção e violência em seus mandatos e que depois voltou à presidência com um golpe militar. Agora, pessoal, vou estar falando aqui do imperialismo na América Latina. O que é imperialismo? Você deve estar se perguntando. Imperialismo é um modo de expansão e domínio. Vou estar falando um pouquinho do imperialismo na África e na Ásia. No imperialismo na África, teve a partilha da África no século XIX no seu término e no século XX no seu começo. A partilha foi uma repartição das grandes potências europeias. Agora eu vou estar falando sobre a Ásia. A Ásia também teve uma partilha, só que entraram 2 novos países, o Japão e os Estados Unidos. Os europeus, para ganharem dinheiro em cima dos africanos, usavam a teoria do Darwin, o darwinismo. Darwin escreveu um livro falando da evolução dos animais. E os europeus usaram isso nos humanos, para ganhar dinheiro e dizer que eles eram superiores do que os africanos. Tavares Felipe. Afonso Cláudio Junqueira. Almeida Moreira. Lopes. Vocês acham que a América... Qual que é a pergunta? O México fica na América do Norte ou América Central? Vocês acham que o México fica na América Latina ou Central? Nossa, América do Norte! Ai, meu braço. Ai, tô suando aqui. Eu tô morrendo. Deixa que eu faço. Pegou a garrafinha. Vou começar desde o começo, calma aí. Não, começa desde o Vai, fim. continua. Só o finalzinho aí que... Eu vou ficar um pouquinho do comunismo. Não dá pra entender o que eu tô falando? Então... Pessoal, Tá, peraí. Até que esse equivaleria. Deixa eu descansar o braço. Como que é a palavra? Equivaleriam-se? Equivaliam? A distância dos pobres e ricos, eles se equivalaram. Equivaliam. é equivalente. Ela tá meio equipada igual eu, sabe? Agora eu vou falar aqui. Eu sou o vô Dudu. E ela acabou de vir do manicômio. O capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico em que os meios de produção e distribuição. O capitalismo é o meio. Oi, tudo bom? O capitalismo é o sistema econômico em meio de produção e distribuição próprios, privados. Ou seja, os seus donos. Eu já falei tudo errado, eu não vou falar de novo, eu tô ficando cansado. A última vez. O capitalismo é o sistema econômico. Calma aí. De todos os principais países, todos os países da América Latina são. Todos os países. Vai. Todos os países da América Latina são socialistas. Ui. Não pode rir. Peru! Vem.